Dando continuidade então aqui, ele segue dizendo aqui sobre a importância da psicanálise, né, e o foco ali, que ela começou a ter um lugar de conquista não só pela questão patológica, mas como uma questão da vida psíquica normal da pessoa. Então, com a sua importância para a psiquiatria, a psicanálise não teria chamado a atenção do mundo intelectual ou conquistado um lugar na History of Our Times. Tal efeito vem da relação da psicanálise com a vida psíquica normal, não com a patológica. Originalmente, a pesquisa analítica não tinha outro objetivo senão investigar ali as condições de surgimento de alguns estados psíquicos doentios. Mas, nesse esforço, ia descobrir relações de importância fundamental. A francamente criar uma nova psicologia, de modo que foi inevitável reconhecer que a validez de tais descobertas não podia se limitar ao âmbito da patologia. Então, ela ia além dessas questões patológicas, mas no estudo psíquico da psique como um todo, do entendimento da psique, de como que funciona a mente humana, né? Já sabemos quando foi obtida a prova decisiva da exatidão dessa conclusão. Foi quando se chegou à interpretação dos sonhos mediante a técnica analítica, dos sonhos que são parte da vida psíquica das pessoas normais, e que, na verdade, correspondem a produções patológicas que podem regularmente aparecer em condições de saúde. Atendendo-se às percepções psicológicas adquiridas pelo estudo dos sonhos, não restava senão um passo para poder proclamar a psicanálise e a teoria dos processos psíquicos mais profundos, não diretamente acessíveis à consciência, que seria ali chamada de psicologia das profundezas, né, desse inconsciente, e para poder aplicá-la a quase todas as ciências humanas. Este passo consistiu na transição da atividade psíquica do indivíduo para as funções psíquicas dos povos e comunidades humanas, ou seja, da psicologia individual para a das massas, e muitas analogias surpreendentes levaram a ele. Havia-se descoberto, por exemplo, que nas camadas profundas da atividade mental inconsciente, os opostos não são diferenciados um do outro, mas sim expressos pelo mesmo elemento. Já em 1884, o filólogo K. Abel havia sustentado sobre o sentido antitético das palavras primitivas, que os mais antigos idiomas conhecidos tratavam os opostos de igual maneira. O antigo egípcio, por exemplo, possuía primeiramente uma só palavra para forte e fraco, e apenas depois os dois lados da antítese foram diferenciados mediante ligeiras modificações. Ainda, nos mais recentes idiomas se acham claros vestígios desse sentido antitético, como na palavra alemã Boden, sótão ou chão, que designa tanto a parte mais alta como a mais baixa da casa, de modo semelhante a altus e fundo em latim. Assim, a equivalência de opostos no sonho é um traço arcaico universal do pensamento humano. Bem interessante esse trecho de que esses contrários que apresentam-se até nos sonhos estão aí de um fundo bem arcaico, né, de ter essas contradições. É que nem lembrar dessa questão do seio bom e do seio ruim, né, e das ambivalências que a gente tem nos relacionamentos. Então, ao mesmo tempo que a gente ama aquele ser que está com a gente, seja ele qualquer um dos nossos relacionamentos, seja pai e mãe, seja irmão, seja marido, mulher, filhos, há essa antítese, né, de sentimentos. Então, há o ódio e há o amor junto, né? Há essas questões contraditórias. Para fornecer um exemplo de outro âmbito, é impossível escapar à impressão de total concordância entre os atos obsessivos de certos doentes obsessivos e as práticas religiosas de crentes do mundo inteiro. Alguns casos de neurose obsessiva se apresentam mesmo como uma caricatura de religião privada. Alguns casos de neurose obsessiva se apresentam mesmo como uma caricatura da religião privada, de modo que é tentador equiparar as religiões oficiais a uma neurose obsessiva atenuada por sua natureza geral. Ele traz essa comparação aqui entre neurose obsessiva e uma religião muito
também que tem questões muito rígidas, né? Ele faz esse comparativo. Tal comparação, certamente revoltante para os crentes, mostrou-se psicologicamente fecunda, no entanto, pois a psicanálise logo tomou conhecimento das forças que lutam entre si na neurose obsessiva, até seus conflitos acharem singular expressão no cerimonial das ações obsessivas. Peculiar isso aqui no sentido de que, quando ele faz esse comparativo com as religiões e as neuroses, que tem muito isso em clínica, vem aquelas questões de os seus desejos mais profundos irem contra aquilo que você acredita, e aquilo que a sua religião diz, e aquilo que seus pais disseram, e aquilo que você aprendeu enquanto criança, enquanto criação. E aí isso alimenta muito essa questão das neuroses, principalmente a questão da neurose obsessiva, porque como que eu tenho um desejo que vai contra tudo aquilo que eu aprendi? Né? E aí o que acontece? Eu recalco aquilo, vem a culpa, vem os sintomas, porque por mais que eu tente esconder nas profundezas desse sótão, o inconsciente vai arranjar uma maneira de manifestar, de transbordar tudo isso. Um exemplo é os sintomas, né? A psicanálise logo tomou conhecimento das forças que lutam entre si na neurose obsessiva, né? Então essa força entre querer e não poder, querer e não ser permitido, querer e alguém falou que não pode. Pois a psicanálise não se suspeitava de nada semelhante no caso do cerimonial religioso. Até que foi possível referir ou fazer remontar o sentimento religioso à relação com o pai, sua raiz mais profunda. Evidenciar também ali uma situação dinâmica análoga. Esse exemplo, aliás, mostra ao leitor que também aplicada em áreas não médicas, a psicanálise não pode deixar de ferir preconceitos bastante apreciados, de tocar em suscetibilidades profundamente enraizadas e assim despertar hostilidades de base essencialmente afetiva. Se é lícito supor que as condições mais gerais da vida psíquica inconsciente, os conflitos entre impulsos instintuais, as repressões e satisfações substitutivas se acham em toda parte, e se existe uma psicologia das profundezas que leva ao conhecimento dessas condições, que é o caso da psicanálise, então podemos razoavelmente esperar que a aplicação da psicanálise aos mais diversos âmbitos da atividade espiritual humana produzirá resultados importantes até agora inalcançáveis. No estudo substancial, Otto Rank e Hans Sachs se empenharam em resumir o que o trabalho dos psicanalistas pôde fazer nesse sentido até 1913. A limitação de espaço me impede de completar aqui a sua lista. Posso apenas destacar as conclusões mais relevantes e acrescentar alguns pormenores. Deixando de lado impulsos internos poucos conhecidos, pode-se dizer que o principal motor da evolução cultural do ser humano foi a privação externa real, que lhe negou a cômoda satisfação de suas naturais necessidades e o expôs a perigos imensos. Essa frustração externa o obrigou à luta com a realidade, luta que resultou em parte na adaptação a ela, em parte no domínio dela, mas também levou ao trabalho em comum e à convivência com semelhantes, o que já implicava uma renúncia a vários impulsos instintuais que não podiam ser satisfeitos socialmente. Com os subsequentes progressos na civilização, cresceram também as exigências da repressão. Afinal, a civilização se baseia na renúncia instintual, e cada indivíduo, em seu caminho da infância à maturidade, repete em sua própria pessoa esse desenvolvimento da humanidade rumo a uma sensata resignação. A psicanálise mostrou que são, sobretudo, embora não exclusivamente, impulsos instintuais sexuais que sucumbem a essa repressão cultural. Uma parte deles exibe a valiosa característica de se deixar desviar dos objetivos imediatos, e assim põe sua energia como tendências sublimadas à disposição do desenvolvimento cultural. Mas outra parte permanece no inconsciente, como desejos insatisfeitos, e urge por uma satisfação qualquer, mesmo que deformada. Isso acontece mesmo. Então, há todas essas questões de cunho de impulsos sexuais, e a gente fala de sexualidade num âmbito muito amplo, quando se fala em psicanálise, muito além do ato sexual, mas sexualidade como uma pulsão de se fazer algo, né? Vai além
do sexo em si, do ato sexual em si. Mas além dessas repressões que para se viver bem em sociedade, para que a sociedade caminhe, elas precisam existir, né, esse limite, esse reprimir. Então as pessoas não podem hoje sair peladas na rua porque querem. Quero me expor nua para todo mundo. Eu não posso sair na rua. Quer dizer, até posso, mas vai haver consequências, né? Serei presa, passarei um constrangimento, né? Enfim. Não posso fazer atos complicados na rua também. Não posso sair matando ninguém. Não posso. Quer dizer, as pessoas fazem isso, né? As pessoas fazem esse tipo de coisa. Mas a maioria reprime, né? Tem aqueles que fazem, tem aqueles que reprimem. Para se viver bem em sociedade. Aqueles que não reprimem não vivem bem em sociedade. Tem aí suas consequências, sejam elas, né, sanções legais ali cabíveis às suas ações. E aqueles aqueles que conseguem o quê? Sublimar as suas tendências. Um exemplo é um cirurgião lá que faz as suas cirurgias. E ele corta a pessoa, ele quebra ossos, ele de repente está sublimando uma questão agressiva dele, né? Em prol, né, da sociedade, em prol do benefício. Ele é um médico, ele traz benefícios com aquela situação que não seria uma situação bonita de se ver se fosse em outro aspecto, de simplesmente quebrar alguém, cortar a pessoa em pedaços, costurar uma pessoa sem motivo algum, né? Então ele sublimou de uma forma, a sublimação por meio das artes, a sublimação por tantos outros meios, por meio da literatura, as coisas que os escritores escrevem aqui, quanta sublimação de conteúdo inconsciente, de desejos reprimidos, de coisas que vêm ali em situações literárias que lemos, em artes que vivenciamos, em filmes, né? São formas de sublimar. E aí, ele fala aqui nesse trecho, mas outra parte permanece no inconsciente como desejos insatisfeitos e urge por uma satisfação qualquer, mesmo que essa satisfação seja deformada. Então, ele vem a forma consciente de uma maneira que a gente suporte. Então, o desejo, por exemplo, no sonho, ele não aparece de forma muito clara, declarada. Ah, você é uma mulher casada, muito bem constituída numa religião, segue certinho as regras da sua religião, mas você tem um desejo ali de se envolver com uma mulher sexualmente, por exemplo. Você tem uma curiosidade, uma vontade, um desejo de fazer isso. E você, nossa, sua religião não permite, sua religião diz que isso é pecado, sua religião diz que você vai pro inferno, você está constituída numa família, você é casada, né? Você está bem resolvida no seu casamento, mas há aquele desejo, há aquela curiosidade. Ela vai se manifestar no sonho, ela vai se manifestar em algum sintoma de alguma maneira, mas ela vai vir de uma forma que você suporte. Então aí às vezes vem aquele sonho mal compreendido, aquela coisa meio esquisita ali, porque é uma forma que o inconsciente trouxe para você suportar aquele desejo. De repente, como sublimar, às vezes você pode carregar aquele desejo de uma forma, né, numa situação dessa, que a pessoa é muito reprimida ali nessas questões, por exemplo, da religião. Se ela se der ao luxo de permitir fazer uma aventura dessa dentro do seu casamento, sei lá, faz um acordo com seu marido, até com o marido junto, há tantas situações assim, ela pode sanar esse desejo, essa curiosidade e ter ali o seu momento de como que é isso, como que é se relacionar com outra mulher. Mas aí vai vir a culpa. Ai, poxa vida, isso é pecado, isso tá errado. E aí aquilo vai se manifestar num sintoma e vai piorar aquela situação de que se ela não tivesse realizado aquilo, se ela não tivesse tido conhecimento e ido até o fim com aquele desejo. Ou então ela sublima aquele desejo na forma da fantasia. Então ela imagina a cena, ela se realiza com aquela cena fantasística ali e pronto, sublimou daquela maneira ali. Mas esses desejos insatisfeitos, eles urgem por uma satisfação qualquer que seja. Vimos que uma porção da atividade mental humana se empenha em lidar com o mundo externo real. A psicanálise nos diz também que outra parte da produção psíquica particularmente estimada
serve à realização de desejos, a satisfação substitutiva dos desejos reprimidos, que desde a infância habitam insatisfeitos a alma de cada pessoa. Entre essas criações, cujo nexo com o inapreensível inconsciente sempre foi suspeitado, estão os mitos, a literatura, a arte, e de fato o trabalho dos psicanalistas lançou bastante luz sobre os campos da mitologia, dos estudos literários e da psicologia do artista. Basta mencionar a obra de O. Henk, por exemplo. Demonstrou-se que os mitos e fábulas admitem uma interpretação tal como os sonhos. Acompanharam-se os emaranhados caminhos que vão do impulso do desejo inconsciente até a realização na obra de arte. Chegou-se a compreender o efeito emocional da obra de arte sobre o sujeito receptor e a esclarecer no artista propriamente tanto sua íntima afinidade com sua diferença em relação ao neurótico, e mostrou-se o nexo entre sua disposição inata, suas vivências ocasionais e sua obra. A apreciação estética da obra de arte e a elucidação do talento artístico não podem ser consideradas tarefas da psicanálise. Parece, no entanto, que ela está em condições de dar a palavra decisiva em todas as questões atinentes à vida da fantasia no ser humano. Em terceiro lugar, a psicanálise nos fez compreender, para o nosso contínuo assombro, o papel extremamente importante do que chamamos de complexo de Édipo. E aqui está a raiz de muitos dos nossos problemas, de muitas das nossas neuroses, é esse complexo de Édipo mal resolvido, mal vivido, mal castrado ou castrado demais. Ou seja, a relação afetiva da criança com dois genitores. A afetiva da criança com os dois genitores tem na vida psíquica do ser humano. Tal assombro é atenuado ao se perceber que o complexo de Édipo é o correlato psíquico de dois fatos biológicos fundamentais: a longa dependência infantil do ser humano e o modo singular como sua vida sexual atinge um primeiro ápice dos 3 aos 5 anos e após um período de inibição recomeça na puberdade. E aqui, vou dar uma ênfase aqui nessa parte aqui, quando ele fala desse auge da vida sexual no primeiro ápice dos 3 a 5 anos, para dar uma observaçãozinha aqui. Lendo Ferenczi, no seu trabalho Confusão de Língua entre o Adulto e a Criança, texto polêmico de Ferenczi, aqui é importante frisar, quando Freud fala sobre a sexualidade infantil, né, e que foi muito polêmico na época de Freud chegar às pessoas e falar, existia sexualidade já desde a infância. Como assim? Né? A criança é um ser inocente, e todas as teorias e todas as explicações de Freud. Quando o Ferenczi fala da confusão de língua entre a criança e o adulto, ele traz o quê? O adulto, na sua sexualidade, tem o desejo, a paixão. A criança tem a ternura. Então, há confusão de língua, principalmente nas questões de abuso, quando a criança vem com a sua ternura e o adulto vem com a sua paixão e seu desejo carnal ali de realizar o ato. E aí é os abusos sexuais, né? Que essa criança só vai entender lá na adolescência, quando ele chegar de novo ao ato. Então, a manifestação de sexualidade na linguagem da criança é pela ternura. Os seus pais são os seus primeiros modelos de desejo que ela vai reproduzir no mundo lá fora depois. É como se a família fosse um laboratório, como aquilo fosse todo um experimento. Então, nós estamos com o nosso corpo preparado para viver a vida, com a nossa sexualidade, com os nossos desejos, mas enquanto crianças, a nossa linguagem da manifestação dessa sexualidade é pela ternura. E a gente tem esses pais ali como um objeto de desejo inicial, que não pode ser concretizado por conta do incesto, depois tem a castração. É tudo de uma forma muito simbólica, é tudo mitológico essa explicação, né, do acontecimento disso. E é muito importante essa vivência e essa contextualização do Édipo acontecer. E como ele vai repercutir na vida do ser humano depois, nos seus padrões de repetição lá fora. Então, quando Freud trouxe o Édipo, que ele trouxe o quê? Seja pai e mãe, seja, não importa quem foram essas figuras,
que desempenharam o papel de mãe e pai, né? Hoje, nos contextos de família, sejam dois pais, sejam duas mães, seja a avó que criou, seja um tio que criou, seja... não importa. Existiu na vida dessa criança uma representação de pai e mãe, mesmo que não biológico, pai e mãe. E é essa representação que ele vai ter como um exemplo de alguma coisa, de muitas coisas, né? O que vai trazer na personalidade dessa pessoa, vem do seu pai e da sua mãe. O que essa pessoa vai buscar lá fora depois, na sua vida adulta, como objetos de desejo, realmente, daí já na linguagem adulta. Quais serão esses parceiros? O que essa pessoa vai buscar como parceiro? Então é interessante no livro Ginásio, quando ele explica sobre o Édipo, e sobre no livro do Por que Repetimos os Mesmos Erros, que ele explica sobre os nossos ciclos, que ele fala o quanto o parceiro que a gente identifica na nossa vida tem de nós como espelho, né, o nosso espelho refletido no outro, e como a gente traz esse outro alguém que a gente já amou lá atrás. Aquele objeto desejante lá atrás, seja o pai, seja a mãe, como a menina pode ter de repente a mãe como um objeto de desejo no seu parceiro, e como é às vezes muito complicado a gente entender, a gente fica numa confusão de nossa, que loucura, que perversão, que loucura do Freud, nesse sentido, quando a gente leva ao ato em si, nessa visão que a gente tem da coisa crua e puramente é isso, mas é muito mais amplo do que isso. As características desse objeto que a gente tanto amou um dia, desse pai e dessa mãe, vão estar refletidos nesse outro objeto que a gente deseja lá na frente. Então, às vezes vocês já ouviram aquela, a gente casa com o nosso pai, a gente casa com a nossa mãe. E sinto dizer que sim, isso acontece, né? Então, as nossas relações, essas figuras representacionais, essas figuras edipianas, são as figuras que a gente vai procurando a vida inteira. Porque na época de infância, a gente nunca pôde concretizar, por conta do incesto. Isso é tudo mitológico, não é uma coisa em ato em si. A explicação é toda numa historinha. Então não há como realizar a castração para isso, há um limite, a gente precisa ser castrado. E quando a gente é castrado, é castrado para que não se realize isso, a gente vai projetar lá na frente, nas figuras outras que a gente pode realizar esse desejo, a busca por aqueles que a gente tanto amou. Então aquelas pessoas sempre vão trazer nas repetições de nossos relacionamentos, a gente vai ter de novo aquelas pessoas amadas no passado. Aqui daí ele fala desse ápice, né, da fase da sexualidade da infância, que dá aquela inibida, aquela repousada, aquele momento, né, inerte, e que depois vai recomeçar na puberdade. Freud dividiu a sexualidade na fase oral, na fase anal, na fase fálica. Ele traz essas questões intrapsíquicas de repercussão que a gente tem, por exemplo, quando a gente está muito apegado na fase anal nossa, que é a questão de controle no futuro, controle de situações, controle de pessoas, enfim, um exemplo. E a fase oral e a fálica que também se manifestam de outras formas. E ele traz essa ebulição que acontece novamente na puberdade, porque quando chega o momento da puberdade, momento de grande rebuliço que dá no ser humano, um momento muito importante, porque aquelas figuras muito amadas de pai e mãe começam a não ser tão perfeitas como eram quando a gente via enquanto criança. A gente começa a se inserir como um ser humano que talvez tenha ideias diferentes dos pais. Tem umas que ele vai concordar, tem outras que vai discordar, começam os conflitos, começam a ser as manifestações de desejos diferentes, começa a não se falar mais a mesma língua. E aí é o peso da puberdade de trazer de que há concretude dos atos em si. Se um adolescente tiver um filho, decide chegar à sexualidade, a realizar o sexo em si, ele pode ter um filho, por exemplo. Pois hoje ele tem o corpo preparado, né? Começa a ter o corpo preparado para o ato. Então aqui começa a ebulir, começa a ter a procura, começa a se olhar nessas relações, esses objetos lá do complexo de Édipo. E aqui vai repercutir por uma vida inteira se ele foi bem resolvido ou não esse Édipo. Quais repetições
que vai trazer lá na frente. Então vimos que um terceiro seríssimo aspecto da atividade intelectual humana, que criou as grandes instituições da religião, do direito, da ética e todas as formas de organização social objetiva, no fundo, possibilitaram ao indivíduo a superação do seu complexo de Édipo e guiar a sua libido desde as vinculações infantis àquelas sociais definitivamente desejadas. As aplicações da psicanálise ao estudo da religião e à sociologia, pelo presente autor T.H. Reik e O. Pfister, que levaram a esse resultado, ainda são novas e insuficientemente avaliadas, mas não há dúvidas de que estudos subsequentes aumentarão o grau de certeza dessas importantes explicações. Devo acrescentar, como que em apêndice, que também a pedagogia não pode deixar de aproveitar as sugestões que lhe são oferecidas pela investigação psicanalítica da vida psíquica das crianças, e que entre os terapeutas há algumas vozes. Grodek, Grodek, que, se não me engano, é o autor que fala sobre as psicossomáticas, as questões das manifestações no corpo das questões psíquicas, que também considerava promissor o tratamento psicanalítico de graves doenças orgânicas, pois em muitas delas colabora também um fator psíquico sobre o qual é possível ter influência. Qual é a tendência psíquica a desenvolver as doenças, né? Que o Grodek enfatiza no seu trabalho, o trabalho sobre isso, acho que é uma coisa assim o nome do texto dele. É lícito formular a expectativa de que a psicanálise, da qual expusemos aqui, no desenvolvimento das realizações até agora, de maneira concisa e insatisfatória, será um importante fermento na evolução cultural das próximas décadas e ajudará a aprofundar nossa compreensão do mundo e rechaçar algumas coisas percebidas como prejudiciais na vida. Não se deve esquecer, porém, que a psicanálise sozinha não pode fornecer uma visão do mundo completa. Aceitando-se a distinção que propus, em que o aparelho psíquico é decomposto num eu voltado para o mundo externo e provido de consciência e num id inconsciente dominado por suas necessidades instintuais, então a psicanálise deve ser designada como uma psicologia do id e dos influxos deste sobre o eu. Isso que Freud fala, então, que a psicanálise tem que ser designada ali como uma psicologia do id, desse inconsciente, desses desejos mirabolantes que estão ali, e qualquer repercussão que esses desejos trazem para esse eu consciente. Logo, em cada campo do saber, ela pode apenas fazer contribuições que devem ser completadas a partir da psicologia do eu. Se tais contribuições muitas vezes contêm o essencial dos fatos, isso apenas corresponde à importância que o inconsciente psíquico, por muito tempo ignorado, pode reivindicar em nossa vida. E é assim que termina, então, esse texto de Freud. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo Clube das Quartas-feiras. Até mais!